Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, seja muito bem-vindo à Na Sala. Sempre com muita alegria que nós esperamos vocês aqui nesse horário, recebemos vocês na nossa sala, né, Larry, para podermos juntos estarmos aqui fazendo algo tão importante, algo tão necessário para que nós cresçamos diante do Senhor. Conhecer as Sagradas Escrituras, meditar na Palavra de Deus, meditar naquilo que o Senhor deixou escrito para nós, e que você possa fazer desse momento um devocional na sua casa, um devocional com a sua família, e que você possa também, assim como nós aqui, ser edificados por essa palavra, amém? Que nós possamos aprender cada dia mais. É isso aí, nós estamos aqui falando no livro de Atos, né, o livro que foi escrito pelo evangelista Lucas, né, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, e é tão interessante como a gente tem visto como Lucas, ele é quem mais enfatiza a obra do Espírito Santo na vida de Jesus e na vida da igreja, né? O mesmo Espírito, a gente vai ver ele falando tanto lá no Evangelho como aqui no livro de Atos, a gente vê ele falando que o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no Jordão, que levou Jesus até o deserto, é o mesmo que revestiu Jesus de poder para nos salvar. E agora é esse mesmo Espírito que os discípulos, aquelas 120 pessoas, estão ali reunidos nos cenáculos, orando, né, juntos ali em oração, unânimes, aguardando o cumprimento dessa promessa que Jesus tantas vezes falou com eles ali. E agora eles estão ali nesse momento aguardando a descida do Espírito Santo. Amém. Aguardando a promessa que todo mundo Deus havia feito, né? Aguardando. Vamos lá, então. É isso aí. Então, ali nesses capítulos iniciais aqui, Lucas, ele se refere à promessa, à dádiva, né, da vinda do Espírito Santo, ao batismo com o Espírito Santo, né? Aquilo que Jesus falou, que ele iria subir, mas o Espírito Santo viria, o Espírito Santo iria descer, né? O poder e a plenitude do Espírito Santo na experiência do povo de Deus. Nós vamos ver Lucas contar isso aqui para nós, para nossa edificação, para que nós também saibamos, né, o que é isso, que é esse derramamento do Espírito Santo. Então, nós vamos começar a leitura aqui no capítulo 2. Eu vou ler os 2 primeiros versos aqui, Larry, e aí a gente dá a sequência aqui, tá bem? Vamos lá. Vamos lá, acompanhe com a gente, pegue sempre a sua Bíblia, leia junto com a gente, leia o texto, lembra daquilo que a gente tem falado desde o início aqui do livro de Atos, leia o Evangelho de Lucas, porque uma é a sequência dele, o livro de Atos, né? Então é importante que você tenha esse conhecimento, faça essa leitura também. Vamos lá então? Atos 2, versos 1 e 2, vou ler primeiro. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Bom, primeiro lugar aqui, né, Larry? Chegou o dia de Pentecostes. O que era esse dia, Larry? Do que Lucas está falando pra gente aqui? É muito interessante, Andressa, mas antes de falar sobre isso, eu queria colocar para cada um de nós, para que a gente possa aprender, que eles estavam ali reunidos, né? Eles não sabiam que era nesse dia. Sim. Eles não sabiam, né? A ordem era esperar até que. Exatamente. Né? Eles não sabiam que era nesse dia, né? Então eles estavam ali. E eu vejo assim, nós, nos nossos dias, né? Muitas vezes nós temos a promessa do Senhor e nós não sabemos esperar, sabe? Nós agimos, né? Agimos, tomamos algumas atitudes e saímos, inclusive, daquele lugar que Jesus nos mandou ali, esperar, orar, interceder pelo aquele propósito, né? E eles não, eles estavam ali, os 120 estavam ali naquele lugar
que Jesus tinha mandado. Interessante você falar isso, Larry, porque né, essa questão da espera que o Larry está dizendo, né? Às vezes as nossas necessidades, as demandas da vida, né? Do nosso dia a dia, nos fazem achar que Deus está demorando, né? Que as coisas, que Deus não está vindo ao nosso socorro, que as bênçãos de Deus não estão nos alcançando. O que está acontecendo? Eu imagino essas pessoas já estão aqui há 10 dias orando. Há 10 dias orando. Né? Sem saber quando aquilo ia acontecer. E quantas vezes na nossa vida a gente também está esperando algo de Deus. E às vezes a gente tem essa concepção de que está demorando. E eu queria aproveitar aqui esse momento já e deixar para você um texto de 2 Pedro 3,9. Se não me falha a memória, 2 Pedro 3,9, o texto diz assim que Deus não retarda as suas promessas, né, as suas bênçãos para nós, mesmo que para alguns pareça estar sendo demorada. Então, quando você pensar que de repente você não está recebendo algo, porque você acha que está fazendo alguma coisa errado, porque você ainda não está pronto por aquilo, você está atrasando a sua bênção, não, isso não existe. A palavra de Deus diz que Deus não retarda. Deus tem o tempo certo para todas as coisas acontecerem na minha e na sua vida. Assim como Deus tinha o tempo certo aqui do cumprimento dessa promessa. Mas o interessante, né, da paz deles, da paciência deles estarem ali esperando, né, depois que o Messias tinha subido, né. Mas isso é uma forma que nós temos que aprender. É muito difícil, gente, eu concordo que eu também passo meus perrengues aí, né? E às vezes é difícil a gente esperar. Mas ele vem, porque se ele prometeu, ele vem. E na hora certa. Na hora certa. Não é atrasado como muitos realmente, né? Mas então, e esse Pentecostes, o que significa isso, né, Andresa? É muito interessante que nós tivemos o prazer, né? A oportunidade que Deus nos deu, né? Privilégio. Foi um privilégio que Deus nos deu para nós participarmos dessa festa, né, Andressa? Nós, numa ocasião, pessoal, para quem não conhece, quem não sabe da nossa história, né? Numa ocasião, nós estivemos em Israel, eu e a Andresa, e nesse dia, na festa de Pentecostes dos judeus, nós estávamos lá. E fomos convidados, né, Andressa? Fomos convidados e participamos, né? Que ela também é chamada Festa das Colheitas, né, Andresa? Então, e eles seguem a risca, os judeus seguem a risca até hoje, continuam, né? Eles Era uma fazem... festa, né, muito mais importante até do que a festa da Páscoa, por exemplo. Sim. Então, assim, naquele lugar existiam muitas pessoas, muitos judeus de todo o mundo ali vinham para Jerusalém porque era algo muito importante. Era uma festa que acontecia 50 dias depois do sábado da Páscoa. Sim. E era também chamada de festa da colheita, ou festa das primícias, ou a festa da semana, né? Porque era sempre, isso vai sempre cair no primeiro dia da semana, o domingo. E como Larry está falando, a gente teve o privilégio de poder nos assentar com um grupo de judeus, inclusive, comemorarmos esse dia, comermos com eles, foi muito gostoso mesmo. Muito gostoso. Aqui essas pessoas estão ali reunidas na cidade, estão ali no cenáculo, essas 120 pessoas, aguardando ali, né? Eles estavam ali unânimes, perseverantes na oração, todos no mesmo lugar, buscando a mesma coisa. A gente falou disso semana passada, como essa é uma das marcas da igreja, sim, né, Larry? De como a igreja do Senhor temos que ser unidos, unânimes, perseverantes no mundo mal que temos aí. Temos que ser perseverantes na oração, perseverantes naquilo que o Senhor deixou, né, nas promessas que o Senhor já fez a nós, né? Então eles estavam ali naquele lugar com o mesmo propósito, naquele dia tão marcante, tão especial para aquele povo ali, para o judeu em especial. Nós estamos falando de judeus aqui, eles estavam ali naquele lugar. Então era algo muito, muito importante. E quando de repente a gente tem esse de repente do verso 2 aqui, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. O derramamento do Espírito Santo aqui no Pentecostes
foi um fenômeno celestial, né, Larry? Imagino que deve ter sido, meu Deus. Não foi um barulho, não era um barulho qualquer, foi um som do céu. Era o som do céu naquele lugar ali. Foi um acontecimento audível, um acontecimento público. Não foram só aquelas pessoas que estavam reunidas ali que ouviram esse barulho, né? Esse som. As pessoas que estavam ali em Jerusalém, aquela cidade deveria estar apinhada de gente, ouviram aquilo também. Isso chamou muito a atenção daquela multidão, tanto que atraiu eles para perto desse lugar, né? Mas é muito importante a gente dizer, Larry, que o Pentecostes, ele foi algo único que aconteceu, assim como a cruz, assim como Jesus na cruz. Ele não foi algo que aconteceu por acaso, né? Esse derramamento do Espírito no Pentecostes não foi algo que aconteceu por acaso. Tinha aquela festa, então, não, é algo que Deus programou e determinou desde a eternidade, né? O Espírito Santo, ele foi enviado e ele foi um acontecimento único naquele momento. Nós temos relatos de vários outros derramamentos do Espírito, até no próprio livro de Atos, em toda a história da igreja, nós temos muitos relatos, mas todos eles decorrem do Pentecostes. O Pentecostes não é algo que vai se repetir, foi algo que aconteceu ali, assim como a cruz também não vai se repetir, foi algo único que aconteceu naquele lugar, naquele momento, com aquelas pessoas. Naquele lugar, naquele momento, exatamente. E que maravilha deve ter sido isso, né, Andressa? Porque o que vem relatado logo em seguida, dá para entender que realmente foi uma coisa assim maravilhosa, né? Com certeza. Maravilhosa de eles estarem ali naquele lugar e naquele momento receber tudo isso ali, né? Eles esperando e orando. E quantas vezes nós, Andressa, quando estamos orando, né, a gente sente a presença do Espírito Santo de uma forma diferente, não é verdade? Imagina eles lá, o que aconteceu ali, né? Deve ter sido uma coisa assim maravilhosa realmente. É verdade. Né? E esse som, né, como de um vento, o vento, ele é um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia, né? E o Espírito Santo vem em forma de vento para mostrar a sua soberania, a sua liberdade, né? Assim como o vento é livre, o Espírito Santo, ele é livre para onde ele quer, sobre quem ele quer, quando ele quer, né? Tem uma frase que eu até separei aqui do reverendo Hernandes Dias que diz assim: o Espírito Santo sopra onde jamais sopraríamos e deixa de soprar onde nós gostaríamos. Essa é a soberania de Deus, né? Às vezes a gente quer que a coisa flua de uma maneira, mas Deus move as coisas por outra. Assim é o Espírito Santo. Que maravilha. Por isso essa comparação aqui, né, de como o vento. Eu fico, Andressa, sabe, eu fico vivendo a situação naquele dia, né? Porque eu começo a viajar pensando exatamente como ocorreu isso tudo, né? Porque nós temos uma experiência, muitas vezes nós temos experiências, né? Assim, como você disse, essa foi única realmente, né? Sim. Mas a gente tem experiências que acontecem assim em muitos momentos da nossa vida, né? Mas eu fico reparando o detalhe que nós vamos ver agora em seguida, por exemplo, sabe, do relato do Lucas, do que foi acontecendo, assim, como ele foi falando, como que é interessante, né? Tudo que vem acontecendo logo em seguida aí. Eu vou ler pra gente então o verso 3 aqui. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, Lucas está mostrando aqui pra gente que o derramamento do Espírito, ele veio como línguas de fogo. Fogo, assim como o vento, também é um símbolo do Espírito Santo. Deus se manifestou, né? Se a gente olhar, se lembrar de outros textos bíblicos, Deus se manifestou para Moisés na sarça que queimava lá e não se apagava, né? Quando Salomão consagrou o templo, desceu fogo do céu. A gente tem vários exemplos, né, do fogo sendo uma simbologia ao Espírito Santo. Então, o derramamento do Espírito Santo, ele traz uma experiência pessoal para cada um de nós, né, Larry? Os discípulos que estavam ali naquele lugar, naquele momento, eles já eram salvos, eles já tinham o Espírito Santo.
Porque se nós lermos, por exemplo, o que Paulo escreve lá, eu vou até ler aqui, Romanos 8:9 diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, quando nós nascemos de novo, nós já temos o Espírito Santo. Então, essas pessoas que estavam ali, elas já eram nascidas de novo, já tinham recebido, uma nova vida. Elas já tinham o Espírito Santo. Porque o texto lá de João 3 vai dizer, né, quando Jesus está falando com Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, né? Então, quem nasce de novo já tem o Espírito Santo, já é morada do Espírito Santo. Só que há uma diferença muito grande. Uma coisa é você ser habitado pelo Espírito Santo, ser a habitação do Espírito Santo, e outra coisa é você ser cheio dele. Uma coisa é você ser uma nova criatura em Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo, e ser cheio, repleto. Por isso vale uma pergunta aqui, né? Nós nascemos de novo, conhecemos ao Senhor Jesus, recebemos uma vida dele, somos a habitação do Espírito Santo, mas nós estamos cheios do Espírito Santo? Exatamente. Essa é a experiência Essa é uma pergunta pessoal que a né? gente tem, né? Essa experiência de plenitude, ela é muito espiritual. O Espírito Santo, ele desce, como a gente falou ali nos 2 primeiros versos ali, sobre quem ele quer, da maneira que ele quer, quando ele quer, onde ele quer, né? Então, essas experiências são muito pessoais, né, Larry? E essa diferença é uma diferença grande realmente, Andrés, de o Espírito Santo estar habitando em você e quando você está cheio dele. Porque quando você está cheio dele, você vai pôr para fora, né? Você vai poder falar para as pessoas, você vai poder... como eles aqui, né? É a fonte que jorra. Eles aqui se transformaram. Essas línguas repartidas aqui, está na minha tradução, Sim. diz, né? Uhum. Isso simboliza realmente a força transformadora, né, do Espírito Santo em cima dos apóstolos. O Espírito Santo nos dá autoridade, assim como a gente vai ver que eles receberam a autoridade para pregar a palavra. Autoridade para pregar a palavra, usando aqui, eles até foram transformados, que eles mudaram, né, André? Eles falavam na língua daqueles que estavam ali. Olha só o que aconteceu com esse povo, né? Eles ali, que já tinham o Espírito Santo, agora eles foram revestidos de uma capacitação diferente. Né? Como nunca, né? Eles estavam sob uma influência muito maior do Espírito Santo, né? Agora eles eram muito mais santos espiritualmente falando, vamos dizer assim. Como você disse, menos apegado às coisas desse mundo, sabe? Conseguindo ver as coisas do alto, olhar com os olhos de Deus. Eles não só foram cheios, como estavam transbordando do Espírito Santo. Essa é a grande verdade, né? Eles ficaram cheios do consolo do Espírito. Eles, sabe, se alegraram no Senhor. É isso que é plenitude do Espírito Santo. O ser cheio do Espírito Santo faz em cada um. E como prova disso, né, do que eles estavam cheios do Espírito Santo naquele momento, o próprio Espírito Santo, ele mostra ali, né? Ele derrama dons para mostrar isso, né? E o que aconteceu ali foi esse fenômeno das línguas, né? Que muitas vezes é meio confundido, vamos dizer assim, né? Com outras passagens bíblicas aqui. O texto é muito claro que ele fala que eles começaram a falar em outras línguas aqui. Então, é muito diferente, olha só a comparação que a gente pode fazer depois de termos estudado ali o Gênesis, né? Como o Pentecostes, ele é diferente do que aconteceu lá em Babel, por exemplo, quando Deus confunde as línguas, né? Ali o homem quis fazer algo para se sobressair, né? O texto lá fala para se fazer notório, né? Eles queriam ser notórios e como resultado dessa maldade ali, dessa desobediência do coração do homem, né? Dessa rebeldia do homem contra Deus, Deus mistura a língua, separa as pessoas. Aqui no Pentecostes é diferente. Deus traz o que a teologia chama de glossonaria, né? Que essas pessoas estavam ali falando, cada um num idioma que não era o seu idioma natural. Né? Eles estavam falando, não é diferente aquilo, do que aconteceu línguas, quando lá Paulo vai falar lá nos Coríntios sobre o dom de línguas, né? Essa língua que Lucas está falando aqui são
variedades de Variedade idiomas, né, Larry? exatamente. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Olha só como que é interessante, né? Esse povo que falou, eles eram galileus, né? Começa por aí. Eles eram, e os galileus nós sabemos que eles eram como se fosse como é que eu vou dizer assim, os mais caipira, os broncos, Sim, assim, sim. né? Sempre quem vivia, até Jesus era assim, né? Era considerado assim, que todos aqueles que vinham da Galileia não teriam, por exemplo, o conhecimento de outras línguas, tu entendeu? Então eles eram um povo mais simples, um povo mais caipira, os galileus. E a maioria deles eram de lá, Sim. não é verdade? Então o povo realmente começou a até achar estranho isso estar acontecendo, né? De como que eles estavam falando, né? E falando de outras formas, outras línguas, né? Claro que entendiam aqueles que estavam ali, porque era um povo de todas as nações que estavam ali, né, Andresa? Lembrando Então, que era a festa do Pentecostes. Exatamente, tinha era uma festa que judeus tinha... de todos os lados, que tinham dialetos diferentes, que tinham idiomas até diferentes. Exatamente. E aqui Deus faz, o Espírito Santo faz com que eles falem no dialeto, no idioma que aquela pessoa está entendendo. Então, diferente de Babel, todos se entendiam, ouviam, e eles conseguiam entender, exatamente. Eles né? entendiam aquilo que eles estavam falando, né? Então, eles estavam falando no dialeto da pessoa que estava ouvindo. O evangelho estava sendo pregado, estava sendo falado de Jesus. O grande detalhe é esse. O evangelho de Jesus começou a ser pregado na língua de cada um. E aí eles começaram a entender. E aí é onde houve realmente essa grande transformação, que agora nós vamos seguir aqui e vamos entender o que aconteceu, na verdade, né? Só para reforçar com vocês o quanto é diferente daquilo que nós chamamos até a linguagem dos anjos, né, que muitos falam, né? O orar em línguas é diferente do que está acontecendo Sim. aqui, nesse acontecimento aqui no Pentecostes. O texto lá de 1 Coríntios 12, 14, ele está falando de uma oração, né? É o homem falando a Deus, né? Em um tipo de fala que não é compreensível para nós. É diferente do que está acontecendo aqui, né? Até lá em Coríntios, Paulo fala, né, que é necessário alguém que interprete. Aqui não, está acontecendo algo totalmente ao contrário, a pessoa entende o que está sendo falado, todos estão compreendendo o que está sendo dito. Então a gente não pode confundir o que aconteceu aqui no Pentecostes, aqui línguas que está falando aqui, né? A palavra grega, dialectos, está falando de idioma, de um dialeto local, não está falando, não é totalmente diferente do que tem lá, por exemplo, em Coríntios, Exatamente. o dom de línguas, o dom de línguas, que né? Paulo fala, É ok? outra coisa, é bom, pessoal, foi muito bom você ter falado. Esse aqui, inclusive, aqui de Atos, essas línguas diferentes aqui, que foi falado aqui no livro de Atos, que eles falavam, isso se extinguiu, isso não acontece mais. Isso por isso que a gente diz, o que aconteceu aqui no Pentecostes foi algo daquele momento, algo para aquele dia, para aquelas pessoas. Então, isso não acontece mais. O dom de línguas não, o dom de línguas permanece até hoje. Exatamente. Né? É isso aí. Isso fica bem claro para a gente ali entender. Vamos lá então, vamos seguir? Vou ler aqui a partir do verso 5, Larry, eu vou ler bastantinho aqui, daí a gente comenta sobre ele, tá? Verso 5, então. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se a multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Isso que a gente está dizendo, né? O som, aquele barulho foi tão forte, né? Que chamou a atenção. Não foi só as pessoas que estavam ali no cenáculo, só aqueles 120 que ouviram, né, Larry? Todos que estavam ali por perto ouviram e se ajuntaram. Sim. E ficaram perplexos, né, com aquilo, e ouvir eles conversarem em outros idiomas e todos se entenderem, eles ficaram perplexos. O que era aquilo? O que estava acontecendo ali, né? Exatamente. Verso 7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes que estão falando? Então, com os ouvidos, cada um de nós em nossa própria língua materna,
pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígida e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvíamos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntaram uns aos outros: que isso? Que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Meu Deus. Então, assim, essa, né, lembrando, mais uma vez, repetindo aqui, essa festa era muito concorrida, tinha muita gente. Olha quantos lugares Lucas foi nos falando aqui, né, de quantos países aqui, de quantas cidades que Lucas está falando aqui, que estavam vindo, né, e essa multidão, ela foi atraída por esse fenômeno que aconteceu ali no dia de Pentecostes. O derramamento do Espírito, ele prova para nós com isso que os milagres, eles abrem portas lá para o Evangelho. Sim. Mas nós podemos esquecer que ele não é o Evangelho. Os milagres, os dons, as coisas que o Espírito Santo pode expressar através da nossa vida, não é o Evangelho. Mas sim, eles abrem porta para o Evangelho. Olha como chamou a atenção dessas pessoas aqui, né? Exatamente. É assim, Andressa, é uma pena, na verdade, porque o poder pentecostal, na verdade, as pessoas falam muito assim, né? De falar em línguas e tal, e mudam um pouco a verdade do que aconteceu e para quê, o porquê que aconteceu, né? Que na verdade, Aneta, ele está falando realmente de uma colheita da evangelização do mundo ali. Que esse era o alvo, né? Esse era o alvo, né? E não só, se usa, inclusive, muitas pessoas falando, foi muito bom você ter falado sobre as línguas, o diferencial disso tudo, para que as pessoas possam entender que, na verdade, o que se estava fazendo ali era começando um trabalho de evangelização, na verdade, né? Receberam o Espírito Santo e começaram a pregar o Evangelho para todas as nações que estavam ali presentes. Foram revestidas, né? Foram revestidas. A autoridade do Espírito Santo para fazer isso. E através, e esses fenômenos atraíram as pessoas, como hoje ainda, né? Quantas pessoas muitas vezes são atraídas para ouvir a palavra de Deus porque ouvem de um milagre, ouvem de uma cura, ouvem, né, de um testemunho que você dá daquilo que Deus fez na sua vida. Isso atrai a pessoa para que você possa falar de Jesus, para que você possa evangelizar essa pessoa, né? Isso pode acontecer e continua acontecendo. Não é esse o problema, né? O problema é que todo mundo possa entender que realmente, a partir da vinda do Espírito Santo, a partir do momento que nós temos o Espírito Santo e estamos cheios do Espírito Santo, ninguém mais, né, do que nós, como eles foram classificados aqui, para quê? Para falar sobre aquilo que nós aprendemos sobre a palavra de Deus. E você vê, essas pessoas, elas se chegam aqui, e pelo relato do texto, elas se chegam primeiro preconceituosas, né, porque elas perguntam, eles não são galileus, né, que você tinha falado, era um povo meio que deixado de lado, menosprezado. Então, olha, mas esses galileus estão fazendo isso. Então, essas pessoas, elas se espantam, né, estão assim, espantadas com aquilo que está acontecendo, mas elas têm um preconceito, olha de onde está vindo isso, elas zombam, né? Elas zombam, falam ali que tinham, né, se embriagado com vinho, estavam bêbados ali, né? Elas são incrédulas, né? Como é que aquilo ali está acontecendo? Como é que a gente está entendendo na nossa língua materna o que essas pessoas estão falando? Mas tudo isso fez com que eles estivessem ali ouvindo, né? E o que eles estavam ouvindo, né? O que o texto falou? Eles estavam falando das grandiosidades de Deus. Exatamente. Eles foram aprendendo, foram escutando, realmente foram zombando, né? Até falaram que eles podiam ter bebido, mas com uma coisa muito importante, é o que vai acontecer a seguir, né, Andressa? É que quem está trabalhando é o Espírito Santo. Eles estão falando, eles estão pregando, eles estão... Imagina 120 pessoas, cada um falando a língua de outras pessoas, o que não estava acontecendo naquele momento, né? Cada um então, entendendo, né? Seguramente o Espírito Santo agindo. E outra coisa muito importante, não é nós que falamos, né?
Nós falamos, o Espírito Santo nos usa para falar aquilo que nós temos aprendido em relação a Ele. Esse é o principal, A né? autoridade, quando alguém está falando revestido do Espírito Santo. Tem uma história lá, Rick, olhando a história da igreja, a gente vê uma história de um líder agnóstico, que ele uma vez foi visto correndo por Londres. Ele estava passando correndo e uma pessoa perguntou onde ele estava indo com tamanha pressa. E ele disse assim que ele estava indo ouvir Whitefield pregar. Whitefield foi um dos grandes homens de Deus ali, avivalistas, né, que todo mundo conhece. E ele falou que ele estava indo ouvir esse homem, mas um agnóstico. Ele estava aí a pessoa perguntou para ele assim: mas por que você está correndo para ele? Você não crê no que ele fala, não é? Ele falou: não, eu não creio, mas ele acredita muito no que ele fala. Tamanha era a convicção que o Whitefield tinha de falar da palavra de Deus. Então, olha só o que chamou atenção para esse homem, que era um líder agnóstico, e ouvir da palavra de Deus. A convicção que esse pregador tinha em falar do Evangelho. E a gente nota isso, Andressa. A gente nota isso quando tem um pastor no púlpito, né? Que ele está lá tomado pelo Espírito Santo, falando da palavra de Deus. A gente sente no coração, a gente sente tudo aquilo, né, que ele está falando de uma forma totalmente diferente. Isso não existe, não existe nada. A gente pode aprender, pode conhecer, pode estudar, mas se o Espírito Santo não estiver ali, ministrando no nosso coração, né, e junto com a gente, realmente não flui, né, aquilo que a gente está falando. A gente tem falado desde o início, né? Nós não podemos fazer nada se não for no poder do Espírito Santo, né? E eu tenho certeza, pena que está chegando ao fim do nossa... Deixa eu só falar uma coisa antes de terminar, que eu acho que é muito importante. A gente tem que se lembrar que nós falamos aqui, né? O vento, né? O barulho, o línguas variadas ali, foi algo extraordinário que a igreja viveu, né? Que a igreja primitiva ali viveu. Mas nós não podemos nos esquecer que as outras coisas que eles vivenciaram nesse mesmo dia, estavam vivenciando ali, né? A alegria, a comunhão, o culto, a liberdade, tudo isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Tudo isso não tem que ser o extraordinário. Esse tem que ser o ordinário da igreja de Jesus, né? Tudo que aconteceu ali, aquele barulho todo, aquele fuzuê ali santo, né? Vamos falar assim, tudo que aconteceu era o extraordinário de Deus. E muitas vezes Deus usa de extraordinários na nossa vida. Mas o ordinário da igreja, né? E Atos conta a história da igreja primitiva, do início da igreja. É essa comunhão, é o amor, é a alegria, é o estarmos juntos, é o vivermos no mesmo propósito, é o sermos perseverantes. Isso tem que ser o ordinário na nossa vida. Esse tem que ser o nosso estilo de vida. Sem dúvida nenhuma. E que seja assim, né, André? Amém. Gente, se preparem aí que na próxima semana nós temos o Pedro levantando e começando a chacoalhar as coisas. Vamos ver que a autoridade que Deus deu para esse Galileu aqui. Exatamente. Chucro, bronco, que todo mundo olhava com preconceito, né? Olha o que ele vai fazer com essa igreja de 120 pessoas. Exatamente. No poder do Espírito Santo, no não era poder Pedro. do Espírito Santo, né? não era ele, exatamente. Muito bem, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa noite, Pai. Em primeiro lugar, te agradecer. Amém. Te agradecer, Pai, porque nós temos conhecido e aprendido um pouco mais sobre a Tua Palavra. Que o Senhor possa nos encher, Pai. Nos encher também com o Teu Espírito Santo, Pai. E que nós possamos compreender cada dia mais a Tua Palavra, Pai. Usa-nos, Pai querido, aonde quer que o Senhor queira que nós sejamos usados, Pai. Que nós possamos estar indo conforme a direção do Senhor. Nós te agradecemos por esse momento, pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Andresa? Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.